Olá, mais uma vez aqui juntos para pensarmos, refletirmos, meditarmos na palavra de Deus. E eu estava lendo João capítulo 6, e João capítulo 6 ele vai falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E aí eu saí de João, fui para Mateus capítulo 14, que é a mesma narrativa, e eu quero compartilhar essa leitura com vocês, Mateus capítulo 14, de 15 até o 21. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E lá o texto de João, ainda tem mais um detalhe que João coloca, né, que Filipe vira para Jesus e diz assim: é tanta gente que nem com 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho, de salário, de trabalhador, a gente conseguiria dar um pedaço de pão para essa multidão. Então Jesus disse, verso 18 de Mateus 14, tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, partindo os pães, deu-os aos discípulos e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. A gente pode botar nessa conta aí, então, por volta aí de 10.000 pessoas. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, mas a gente pode botar aí por volta de 10.000 pessoas. É muita gente. E aí os discípulos veem esse povo todo e ficam preocupados com as pessoas. Tá falando, Senhor, aqui o local é deserto, não tem nada aqui, já está tarde, está na hora desse povo ir embora. Esse povo tem que se alimentar. E aí, vendo esse versículo, fiquei pensando nessa situação de que todas aquelas pessoas estavam no deserto. Todas aquelas pessoas estavam no meio do nada. Não tinha comida, não tinha água, elas estavam no deserto. Aquelas pessoas estavam tão perdidas em si mesmas. Aquelas pessoas estavam tão desesperadas para terem uma benesse de Jesus, para terem uma cura, para que algo de novo acontecesse na vida delas, que elas nem perceberam o risco que elas estavam correndo. Porque, veja, são 10.000 pessoas. Jesus é um só. Como que Jesus poderia dar conta daquela gente toda antes que aquelas pessoas começassem a padecer de fome, de sede, de frio ou de qualquer outra situação física ali que lhes abatesse? Jesus é Deus, mas ali Jesus estava limitado na sua forma humana. Por mais dadivoso que Jesus fosse, por mais atencioso que ele fosse, era impossível Jesus atender todas aquelas pessoas. Só que aquelas pessoas se aventuraram no deserto e arriscaram as suas vidas, porque a vida delas já era um deserto. Aquele deserto físico, geográfico que eles se colocaram, nada mais era do que a consequência do deserto interior de suas vidas, do desespero, da aflição, da angústia, da falta de esperança. Por isso aquelas pessoas não pensaram 2 vezes em arriscar suas próprias vidas para ali buscarem a presença de Jesus. Aquelas pessoas perceberam que Jesus era a resposta para findar o deserto das suas vidas. E isso fez toda a diferença para aquelas pessoas. E seguindo o texto, a gente vê a consciência dos discípulos em relação a essa situação. Eles viram para Jesus e falam: essas pessoas têm que ir embora. Essas pessoas precisam se cuidar, essas pessoas precisam de alimento. Elas não podem continuar aqui. E aí vem essa resposta de Jesus surpreendente. E Jesus fala: olha, eles não têm que ir embora. Deem vocês de comer a essas pessoas.
Eu fico imaginando os discípulos se entreolhando, né? Um olhando para a cara do outro assim, dando essa risadinha assim por dentro, falou: Senhor, olha só, a gente só tem aqui 5 pães e 2 peixes. Quando eu vejo essa cena toda, tudo isso que eu falei até agora, da multidão do deserto, os discípulos preocupados, e essa fala de Jesus, isso mostra, é um retrato de quem nós somos. Porque a verdade, meus irmãos, é que nós não temos fé. Eu fico me perguntando se nós estivéssemos ali no lugar dos discípulos, se nós teríamos agido de forma diferente. Eu fico me perguntando se qualquer um de nós, se fosse um dos discípulos ali, viraria e falaria assim: não, Jesus vai dar um jeito e vai alimentar esse povo todo. Duvido que algum de nós faria isso. Se aqueles homens ali, ao lado de Jesus, já vendo as coisas que ele já estava fazendo, não passou isso na cabeça deles, imagine nós. Nós que glorificamos o Senhor, nós que dizemos que Jesus é o Rei dos Reis, nós que dizemos que Jesus é o Todo-Poderoso, nós que sabemos que o Senhor é o Rei de todo o universo, de que toda a história cabe, não é nem na palma das suas mãos, não, é na ponta dos seus dedos. O universo cabe aqui, ó, na pontinha do dedo de Deus. Tamanha a sua grandiosidade, mas nós não conseguimos viver essa fé na sua totalidade. Nós não conseguimos viver essa certeza plena na sua totalidade em nossos corações. Vejam, meus irmãos, lembra que Jesus falou que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês já viram um grão de mostarda? É uma coisa assim, ó, pequenininha. Se nós tivermos uma fé desse tamanho, nós teríamos condições de mandar os montes se moverem e eles se moveriam. Ou seja, se a nossa fé fosse do tamanho desse tamaninho assim, do tamanho de um grão de mostarda, nós veríamos muito mais coisas que Deus poderia fazer por nós. Então, quando Jesus diz aqui para os discípulos: não precisam mandar essas pessoas embora, deem vocês de comer a eles, Jesus não estava sendo aqui irônico. Jesus não estava aqui tentando enganar os discípulos. Jesus estava falando sério. Deem vocês de comer. Porque Jesus sabia que se aqueles homens tivessem fé, eles poderiam ter feito isso. Mas claro, a gente sabe também que todas essas coisas foram para Jesus revelar a vontade do Pai, revelar a si mesmo e revelar como as coisas são, como as coisas funcionam, revelar o seu poder e ensinar aos seus discípulos como eles deveriam agir. A gente sabe que tem toda uma questão didática aqui também envolvida, mas o fato é que Jesus sabia que, com fé, aqueles homens poderiam fazer isso também. Outra coisa que eu acho interessante nesse momento é que o poder de Jesus, e é aí que eu acho que esse milagre é tão extraordinário quanto a ressurreição de Lázaro, é tão extraordinário quanto fazer um cego de nascença enxergar, que Jesus cria do nada pães e peixes para aquela multidão. Ou vocês acham que Jesus precisava daqueles 5 pães e daqueles 2 peixes para fazer o milagre que fez? É claro que não. Já pararam para pensar nisso? É tanto pão, é tanto peixe, que essa quantidade de pães e de peixes veio do nada. É o poder criador de Jesus. João capítulo 1 vai dizer assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus participou da criação. Jesus estava na criação. Jesus é também o Criador junto com o Pai. Eu e o Pai somos um. A Trindade, a Triunidade funcionando. Jesus aqui demonstrou no milagre da multiplicação de que ele também é o Criador. Deus é o único ser capaz de criar do nada alguma coisa. No século XVIII, existiu um cientista chamado Antoine Lavoisier. Lavoisier é o autor da célebre frase que diz assim: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier é considerado o pai da química moderna. E ele chegou a essa conclusão de que a natureza ela está sempre em transformação. O que já existe, a própria natureza, o movimento da vida faz com que as coisas se transformem, nada se perca, seja reciclado e que a gente possa
reutilizar, e assim tem sido por eras e eras. Só Deus é capaz de criar do nada alguma coisa. E foi exatamente isso que Jesus fez no milagre da multiplicação. Ele não precisava daqueles 5 pães e 2 peixes para fazer aquele milagre. Mas então, por que ele utiliza aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes? Porque além de nós precisarmos ter fé para vermos os milagres de Deus, para vermos a ação de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é o que nos diz Hebreus capítulo 11, verso 6, é preciso também que o homem faça a sua parte. E aí talvez agora você me pergunte, fazer a nossa parte? O homem fazer a sua parte? Que parte? O que eu preciso fazer? Especificamente, cada um de nós é que tem que, no seu relacionamento com Deus, saber exatamente aquilo que o Senhor requer de você. Mas de uma forma geral, uma coisa todos nós precisamos fazer para estarmos em plena consonância com Deus, para que o Senhor realize em nós e através de nós as suas obras, que é a obediência. Veja, quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus fala para aqueles homens, removam a pedra. Era preciso que alguém fizesse aquilo para que o milagre se realizasse. Quando Simão volta da sua pesca, depois de uma madrugada inteira de trabalho, tudo vazio, sem pegar nada, Jesus se volta para ele e diz, vai de novo, lança a tua rede. Se Simão não tivesse lançado a sua rede, de maneira nenhuma o milagre da pesca maravilhosa teria acontecido. E aqui, o que Jesus diz é, peguem esses 5 pães, esses 2 peixes e comecem a distribuir. Imagina, aquela multidão, 10.000 pessoas, os discípulos olham para o cesto, 5 pães, 2 peixes. Se eles tivessem duvidado da palavra do Senhor, se eles não tivessem obedecido ao Senhor, eles falariam, sinto muito, Senhor, eu não vou fazer isso porque isso é loucura. A gente vai morrer apedrejado aqui. Depois da 7ª pessoa ser alimentada, a gente vai morrer aqui, porque as pessoas vão querer pão, vão querer peixe e não vai ter nada para elas. Mas eles obedecem. Eles pegam aqueles 5 pães e 2 peixes e começam a distribuir. E à medida que distribuem, Jesus vai criando, Jesus vai criando, Jesus vai criando, e aquilo vai aparecendo, e aquilo vai surgindo. E Jesus Cristo age, porque aqueles homens fizeram a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, ver tudo aquilo que a palavra do Senhor nos orienta, colocar isso dentro de nós e fazermos uma avaliação fria, honesta, não das coisas que nos convêm, mas daquilo que a palavra nos confronta e trabalharmos para vencer as nossas deficiências, as nossas mazelas, a nossa falta de fé, os nossos problemas interiores. Cada um de nós tem a sua tentação. Cada um de nós tem a sua fraqueza. Cada um de nós tem aquilo no seu caráter que precisa ser melhorado. Como eu já falei várias vezes, ninguém é 100% bom. E precisamos trabalhar para que o Espírito Santo faça essa obra em nós. Precisamos fazer a nossa parte. Você, somente você, diante de Deus, é que tem condições de saber qual é a parte que você tem que fazer diante do Senhor. Mais um destaque nesse texto é, mais uma vez, Jesus pegando aquele alimento, erguendo os olhos para os céus e abençoando aquele alimento. Jesus dá graças. Jesus torna aquele alimento bendito, um gesto simples, mas que tantos de nós temos perdido isso, não é verdade? Muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer ao Senhor por coisas que, aos nossos olhos, são simples, mas que na verdade não são. Quando acordamos e abrimos os nossos olhos, precisamos ser gratos a Deus por mais um dia que Ele nos concede. Quantos não conseguiram abrir os seus olhos nessa manhã? Precisamos agradecer o teto que temos. Quantos ao nosso redor não têm um teto?
Precisamos agradecer a Deus o alimento que Ele nos dá todos os dias. Queridos, é absurda a fome que existe ao nosso redor, principalmente agora com a pandemia, com essa miséria, com essa pobreza que se instaurou no nosso país. Isso sem falar de outros países que vivem em situação de guerra, que vivem em situações ainda mais deploráveis que a nossa, mas ao nosso redor estamos cercados por pessoas passando fome, passando necessidade. Precisamos ser gratos a Deus por tudo. Não podemos nos esquecer. Temos que nos admirar com essas coisas todos os dias e falarmos como salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E o texto termina dizendo que todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Isso, para mim, é o testemunho de que quando Deus age completamente. Deus não entra na história para fazer serviço meia boca. Quando Deus age, é completo, é total. Deus simplesmente resolveu aqueles problemas ali. É interessante que aquelas pessoas comeram e se fartaram numa situação de deserto. E lá no verso 19, Mateus escreve assim, que Jesus falou para os discípulos, mandarem que a multidão se assentasse sobre a relva. Às vezes, meus amados, nós estamos numa situação de deserto em nossas vidas e nós ficamos tão desesperados, nós ficamos tão perdidos, porque a gente olha por um lado, é sequidão. A gente olha para o outro lado, só areia. A gente olha para frente, o sol batendo em cima da gente, torrando as nossas vidas, torrando as nossas esperanças, eliminando as nossas forças, e para onde a gente olha não tem vida, não tem nada, é deserto. E Jesus ali naquele momento vira para aquela multidão e fala: se assentem. Se assentem. Jesus não disse vá embora. Jesus não disse se virem. Jesus não disse o problema é de vocês. Jesus lá mandou que dissessem: se assentem. Mesmo no meio do deserto, mesmo com a noite chegando, mesmo ficando tarde, se assentem. E aí, vendo esse momento, o texto que me vem à cabeça é Salmo 46. E o Salmo 46 diz assim, a partir do verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações, maravilhas sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. E aí vem esse verso maravilhoso, verso 10, que diz assim: aquietem-se. Aquietem-se. Fiquem calmos. Parem de lutar. Parem de ficar preocupados. Parem de correr para um lado para o outro. Aquietem-se. E saibam que eu sou Deus. Foi exatamente isso que Jesus fez ali naquela hora. Porque com certeza aquela multidão naquele momento estava pensando nessas coisas. Eles queriam a salvação de Jesus, eles queriam a cura do Senhor, mas a fome já estava ali, a sede já estava ali, eles estavam longe de casa, havia toda essa preocupação. E Jesus diz: sentem-se, aquietem-se, acalmem-se e saibam que eu sou Deus. Eu sou o Criador. Eu sou o único que pode criar do nada alguma coisa. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, fechando essa breve e simples reflexão, que é para mim e que faz nesse momento os meus olhos marejarem, nós precisamos nos lembrar de que é esse o Deus que servimos. Fé não é uma coisa que a gente consegue da noite para o dia.
Quem dera fosse assim. Quem dera, sabe, a partir dessa reflexão eu conseguisse ser o homem com a maior fé do mundo. Quem dera, a partir do momento que você ouvir essa minha reflexão, você se tornasse a pessoa com mais fé do mundo. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que é difícil. Nós temos dificuldade de crer, os nossos olhos são limitados, a nossa visão é limitada. Mas Jesus continua falando: aquietem-se, sentem-se e vejam e saibam que eu sou Deus. Eu espero sinceramente que essa reflexão possa falar profundamente ao seu coração e possa te abençoar para o restante desse dia. Um grande abraço.